Um novo livro lança um olhar sobre os 4 governos do PT, com Lula e Dilma, seus erros, acertos, a crise política e econômica, e faz uma proposta que está no título: um novo projeto para o Brasil. Eu vou conversar com o autor, o economista e professor titular da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, Maurício Borges Lemos. Professor, o senhor usa uma expressão, é interessante, o senhor disse que tem uma equação. É terrível com o Estado, mas é impossível sem ele. É isso, né? é isso. Quando o senhor faz essa referência, e aí está discutindo melhorar o Estado, que é uma perspectiva que o senhor aponta como que deve ser da esquerda, como lidar com esse Estado terrível? Paulo Guedes, por exemplo, diz que o problema do Estado é ter um funcionalismo caro e ineficiente. Ele tem apontado nesse sentido. Qual que é a sua visão dessa melhora do Estado? O Paulo Guedes, ele está especialista em retirar direitos, né? A questão dele não é melhorar o Estado, mas retirar direitos. Então, a agenda dele não é a mesma que a minha, ao contrário, ele está retirando direitos. Ao retirar direitos, isso é uma forma de, digamos, você interferir na justiça social, etc. Melhorar o Estado, por exemplo, para pegar o próprio funcionalismo. Qual que é o judiciário mais caro do mundo? O brasileiro. Tá? Por exemplo, o Sérgio Moro, uns tempos atrás aí, chegaram, quando era juiz, o Moro recebe por mês R$80 mil. É o 30 e tantos Os 39, 39, não sei o quê, e mais auxílio moradia e tal, e essa parte complementar não paga imposto de renda, é tudo verba indenizatória. Né? Alguns auxílio moradia. Então, se é auxílio moradia, por que não lança isso? Olha, declarou que tem aluguel, mostra o CPF de quem recebeu o aluguel e desconta quando, assim, receber R$80 mil e não pagar imposto de renda, isso é um absurdo, é um disparate. Então, o Paulo Guedes, ministro Paulo Guedes, não atacou nada disso. Quer dizer, o judiciário brasileiro continua sendo um dos mais caros do mundo. Então, na verdade, melhorar o Estado, ele envolve várias dimensões, envolve o funcionalismo, etc. Envolve como é que você constrói infraestrutura, tá certo? Então, para construir infraestrutura, essa é uma situação dificílima, mas todas têm solução. Agora, o senhor fala que a social-democracia ela é o único caminho que o senhor vê como um sistema para trabalhar a condição do Estado num país, considerando inclusive um país tão desigual quanto o nosso. Mas assim, o que a gente tem de social-democracia no mundo, a gente olha para a social-democracia, a gente pensa sempre na Europa, que está, assim, digamos, muitos passos à nossa frente, tanto do ponto de vista de modelo econômico, quanto do ponto de vista social e político. Como implantar a social-democracia de verdade, não só no nome do partido, no Brasil, para valer, com esse nível de desigualdade, esse nível de Estado que muitas vezes é ineficiente mesmo, que não atende à sociedade? Pois não existe, assim, vamos dizer, uma equação, você fala, ou é fácil ou é impossível. Não existe essa alternativa. O que existe pela frente é o difícil, né? E muito difícil. E para fazer isso, para montar a infraestrutura, etc., você tem que ver onde existem soluções, né? Existem soluções. Por exemplo, o Brasil não tem previdência complementar. Né? Assim, a previdência complementar que existe aí é apenas um nome fantasia de aplicação financeira. Não existe um seguro previdenciário onde você aplica e depois recebe uma garantia plena de renda vitalícia de determinado montante. Não existe. O ministro Paulo Guedes anda vendendo essa história de previdência complementar, mas nós não temos previdência complementar. Antes dele querer, inclusive, destruir a previdência básica, ele deveria se preocupar a básica, né, o INSS, tá? Ele deveria se preocupar de criar a previdência complementar que não existe. Mas o que é a previdência? É aquela que o banco nos oferece como previdência complementar? O que ela tem de diferente disso que o senhor está dizendo? Qual que é a diferença? O que ela não oferece? O que ela não oferece, assim, eu faço uma aplicação para ter uma renda e ela não me garante a renda. Não há uma garantia de renda real. Ela fala, olha, você aplica e, se Deus quiser, pode ser que você tenha uma renda real, mas ela não fala assim, você está aplicando e aí com tantos anos você vai poder começar a sacar uma renda mensal X em termos reais. Ela não garante isso. Mas os fundos fazem isso. Hein?
Os fundos das empresas, os fundos que são criados por empresas, inclusive pelas estatais e tal, fazem isso. Sim. Na verdade, os fundos, né, eles garantiam isso, e quando você tinha algum problema, né, o patrocinador garantia. E quando ficou claro que o patrocinador não iria mais garantir, então nós começamos uma subtração de renda. A Petros mesmo faz um desconto. Um amigo meu, que é aposentado pela Petros, um desconto de 40% passou a ter de uma hora para outra, tá certo? Então, aquela garantia que as estatais, quer dizer, uma estatal garantia, quase que o governo, em última instância, garantia, tá certo? Então, essa previdência complementar de fundo que alguém garante não existe mais. Então, é essa previdência que precisa ser construída. Ao construir isso, eu tenho uma proposta no livro, ao construir isso, nós estamos construindo uma forma de criação de riqueza e de patrimônio que vai ajudar a financiar e construir a infraestrutura brasileira. Tá certo? Essa que é a questão. Então, a social-democracia que a gente cria e procura criar não pode ser aquela que baseia apenas na riqueza já criada e da distribuição da riqueza criada. Ela precisa, no mesmo processo, ir criando riqueza nova. O que o senhor considera que são desafios para se implantar uma social-democracia de fato no país? Precisa, quer dizer, o primeiro desafio, número 1, né, por exemplo, a esquerda, centro-esquerda, vamos dizer isso, vamos pegar os períodos que o PT teve na presidência, né, Lula e Dilma, ela tinha mais ou menos 21% do parlamento, tá certo? Da Câmara dos Deputados. Eu diria que essa é a primeira questão básica, né? Quer dizer, houve uma eleição presidencial majoritária, mas de uma hora para outra ganha a eleição, mas você tem que fazer uma coalizão. O problema da coalizão, que eu chamo de presidencialismo de coalizão, ele é um problema estrutural do Brasil. Quer dizer, nosso sistema político não funciona, né? O presidencialismo de coalizão não funciona. É só ver antes de 64, quando era também presidencialismo de coalizão, e depois da ditadura. Aliás... Mas muitas coisas foram feitas nesses governos sob o presidencialismo mas, de coalizão, com altíssima estabilidade, né? Um presidente foi levado ao suicídio, Getúlio. O JK quase não assumiu, e apesar de ele ter feito um excelente governo, ele teve 3 ameaças de golpe militar, foi terrível. O Jânio Quadros, que foi eleito com uma plataforma moralista, etc., né? Quer dizer, saiu com 7 meses. Depois, João Goulart, que caçaram o João Goulart de cara com uma proposta parlamentarista golpista, né? Eu sou parlamentarista, mas a primeira base para montar o parlamentarismo é eleger um parlamento que represente o povo de forma concreta. E o nosso sistema eleitoral não representa. O senhor fala disso e invoca aí a necessidade de uma reforma política, não é? O senhor defende que o modelo parlamentarista, mas enfim, o presidente eleito tem que estar bem afinado com o parlamento, não é isso? Vai nesse caminho. Agora, toda vez que se discute essa questão do parlamentarismo, a gente vai na tradição do eleitor brasileiro, sempre encontra aí uma resistência, não é? Tem no imaginário popular alguma coisa que tem uma resistência contra o parlamentarismo. Teve o plebiscito agora de 94. 93, 94, 94. Eu sou parlamentarista, mas eu votei pelo presidencialismo. Por quê? Porque o parlamentarismo, com esse parlamento e com as regras eleitorais que elege o parlamento, com o regime proporcional, então é preferível o presidencialismo. Quer dizer, o parlamentarismo ele deve vir, a primeira mudança é fundamental, é a forma de eleger a Câmara dos Deputados. Quer mudar esse modelo proporcional. E agora, já que eu estou falando aqui, quer dizer, isso também envolveria as assembleias legislativas, tá certo? Ou seja, nós temos de caminhar, né? Você fala assim, onde país que funciona no mundo, que existe voto proporcional, etc. Eu diria só país, se for país que funciona, é só alguns países pequenos da Europa, Portugal, aliás, é um deles, país pequeno, dá e com alguns mitigadores você consegue funcionar com voto proporcional. Aí você tem poucos partidos e a coisa mais ou menos funciona. Agora,
Fora isso, os grandes países que funcionam, né, todos têm voto distrital ou puro, que tem limitações, engessa o quadro partidário, como os Estados Unidos e no Reino Unido, ou voto distrital misto, que é o caso, por exemplo, que para mim é a melhor solução, o distrital misto da Alemanha. Talvez ainda combinado com os 2 turnos da França. Aí nós temos um parlamento que representa de forma mais clara o que a população deseja. Agora, professor, a gente sabe que reforma política, cada um tem um na cabeça, né? Cada parlamentar que está lá tem uma reforma diferente na cabeça, né? O senhor acha que com a nossa tradição, com o nível de dificuldade, com o parlamento, como tem caminhado o parlamento hoje no Brasil, nós temos alguma chance, mesmo que remota, de eleger constituintes e fazer essa mudança? Eu acho que nós temos chance sim, porque essa bandeira não é uma bandeira nem de esquerda, nem de direita, certo? Essa é uma bandeira, assim, alguém que deseja o aperfeiçoamento da democracia no Brasil, melhorar o Estado, reduzir o nível de corrupção, tá certo? Essa é uma bandeira real, reduzir o nível de corrupção. Não é molecagens do tipo que, por exemplo, Sérgio Moro fez ao longo do tempo, tal, que não vai deixar nenhum legado de combate à corrupção. É só olhar o que vai ficar do legado do Sérgio Moro. Tem vários juízes sérios que já trabalharam ao longo do tempo no Brasil que deixaram legados e jurisprudências muito relevantes. O Sérgio Moro não vai deixar nenhuma, só negativo. Então, a forma de combater a corrupção central é a reforma política, né? Assim, o voto proporcional, que é através da formada, leva, vamos dizer, a compra de votos, né? A compra de votos se leva a você montar coalizões não naturais, né? Não ideológicas, assim, eu sou um governo, eu sou um presidente de direita e vou ter um parlamento, mais ou menos ter um parlamento também de direita e eu estou afinado ideologicamente, não preciso fazer uma composição falsa com alguns picaretas de ocasião para montar uma maioria. Então, o presidencialismo coalizão, ele gera disfunções graves e uma delas, a mais séria, é que você bota gente para tocar órgãos públicos e outras coisas que não tem a mínima e que estão ali para fazer coisa errada. Então, eu diria que, como essa coisa tem condição de ser uma frente democrática, multipartidária, que não é de esquerda e nem de direita. Ela é uma frente realmente pelo Brasil, para botar o Brasil no lugar certo, né? Mas nós temos um ambiente de polarização muito forte, né? E nós temos uma extrema-direita no poder hoje, que estica bastante a corda dessa polarização. Como é que o senhor consegue enxergar a possibilidade da gente sentar num consenso entre esquerda e direita para discutir uma reforma, né? Uma reforma política ampla? Eu diria que a extrema-direita não tem racionalidade nenhuma, etc. Mas a direita tem racionalidade e um discurso de melhorar o Estado, e começando isso pela reforma política, é um discurso que toca, é uma narrativa que toca. Então, existe sim, como a situação, o Brasil está entrando numa quadratura grave, né? Então, essa coisa tem chance de prosperar, sim. Quer dizer, eu acredito... Acha que pelo extremismo da situação... o caráter grave, assim. Professor, o governo Bolsonaro, sob o comando do ultraliberal Paulo Guedes, né, a economia do governo Bolsonaro, aponta para uma série de reformas. Eu queria saber a sua opinião sobre essas mudanças que Paulo Guedes está propondo, esse episódio no Chile e o que pensar do nosso futuro, das nossas perspectivas em relação a essas transformações que estão sendo propostas. A posição do Chile, aliás, tem uma palavra de ordem, que é pela Constituinte. Então, a Constituinte, ela quando você tem uma convulsão, como a que o Chile está vivendo, e nós caminhamos. Quer dizer, nós temos uma situação social, ela é potencialmente muito mais explosiva que a do Chile, né? Quer dizer, o Brasil tem uma desigualdade há muito tempo. E o Brasil, especialmente, né, de 2016 para cá, né, 2015 tivemos uma recessão, né, tivemos aquela recessão que tem a ver com a Lava Jato, tem a ver com o fim de um ciclo, teve também culpas do governo que estava instalado, e houve uma série de coisas, mas a recuperação, primeiro prometida pelo Temer, né, que não aconteceu.
agora prometido pelo Paulo Guedes. Esse ano não vai acontecer. Então, o Brasil está andando muito devagar, a nossa renda per capita está caindo. Eu diria assim que a política do Paulo Guedes, neoliberal, que aliás é difícil falar qual lugar que ela está funcionando, né? Em nenhum lugar ela está funcionando, mas é uma política se Deus quiser. Se Deus quiser, né, os investimentos vão acontecer. O grande problema é que Deus pode não querer, né? Quer dizer, e aí o investimento não acontece. Então, o discurso neoliberal, ele é ao contrário de uma coisa mais propositiva, né? Quando você vai lá, investimento em infraestrutura, você tem de, aí eu entro em alguns detalhes, porque sem esses detalhes o investimento não vai ocorrer. Então, aquilo que está por conta de Deus, na verdade, você tem de dar soluções específicas para determinado, por exemplo, uma obra de infraestrutura, né? Vamos pegar aqui o anel rodoviário de Belo Horizonte. Para ter esse contorno, isso já tem muitos anos que se fala também. Para ter também. esse contorno rodoviário, quer dizer, nós precisamos de um projeto executivo consistente e podemos fazer uma concessão, etc. E aí, se tiver alguma intervenção que bata no resultado primário do governo e tal, você pode usar um mecanismo aí. Você tem várias coisas, inclusive se tiver a proposta presidenciária complementar que eu estou fazendo, que arruma o dinheiro. O BNDES pode também ajudar bastante e você pode fazer uma boa licitação e uma boa concessão. Mas são vários detalhes que não jogam para Deus. Ora, acontece isso, aqui entra o BNDES, aqui faz isso e tal, e aí o investimento com a governança privada vai acontecer. Professor, foi um prazer tê-lo no mundo político, viu? Espero ainda ter outras vezes. Muito obrigada por vir. Obrigado pelo convite. Eu conversei com o professor Maurício Borges Lemos. Nós falamos do livro que ele acaba de lançar, Um Novo Projeto para o Brasil. Nós falamos aqui sobre uma série de questões extremamente importantes. O livro vale a pena, é um livro, ele não é muito grosso, mas ele tem muita coisa importante aqui dentro, vale a pena conferir e acaba de ser lançado.